Hoje nós vamos falar um pouco sobre dinâmica de grupo e vida plena. Tá? Nós vamos começar falando com a dinâmica de grupo, sobre a dinâmica de grupo. Na semana passada, vocês se lembram que nós falamos que as aulas da Escola de Aprendizes devem ser cada vez mais participativas, né? E por que a aula precisa ser cada vez mais participativa? Aulas 100% expositivas, em que o expositor vai lá e fala, a menos que seja um expositor que tem o domínio, né? Aquela pessoa que fala e consegue prender os alunos, se o expositor, se é um mero mortal como nós, se ele não leva um recurso audiovisual ou alguma atividade prática, uma dinâmica, a aula vai ficando, como a Clauni falou, monótona, né? E aí o aluno faz o quê? Desliga da aula, não é assim? Tem aluno que você olha e você fala, nossa, esse daqui está longe. Ele começa a lembrar dos problemas que ele tem durante a semana, a conta que ele tem para pagar, né? O problema familiar. Então, se a aula não prende o aluno, se é aquela aula monótona, o aluno se desprende. Tá? Ele se torna desatento. E a nossa proposta é que o aluno se interesse cada vez mais pela aula. Quando ele percebe que ele é parte do estudo, que ele funciona como um co-autor da aula, ele faz com que o que seria apenas informação se transforme em conhecimento. Aí você fala, mas não é a mesma coisa? Informação e conhecimento? O que vocês acham? A informação nós já sabemos o que é. Conhecimento é quando essa informação começa a fazer sentido na minha vida. Tá vendo a diferença aqui, ó? O construtor de si mesmo. Então eu vejo aquela informação e começo a pensar, como que eu posso utilizar essa informação na minha vida? Como essa aula me ajuda no processo de reforma íntima? Então o que era informação passou a ser conhecimento, porque já faz parte de mim. Tá? É nesse momento que a dinâmica, ela ajuda o aluno a fazer essa reflexão. Olha, o tema dessa aula é bem interessante. Como eu posso levar essa aula para minha casa? Para a minha vida, para a minha família, para o meu cotidiano? A dinâmica tem essa capacidade de fazer o aluno não levar só informação, porque informação no dia seguinte ele esqueceu, né? Se ele não leva dali uma vivência, uma mensagem que fica forte nele, a aula se perde. Tudo bem? Então, olha, ele vai refletir sobre aquilo que ele viu naquela aula. Agora, nós vimos aí, quem leu a aula? Muito bem. Nós vimos que existem dois processos de ensino-aprendizagem, não é? O processo que é passivo, como vocês explicam o processo passivo sem colar? Sem dar uma olhadinha, uma consultadinha, não vale. Vamos lá? É o processo da tradicional exposição de conhecimentos. Todos nós já passamos por isso, né? Aprende-se com os ouvidos e com os olhos. Então é o que ele falou, a pessoa está pronta para receber. O aluno se abre para ideias e sentimentos dos outros. Aprende-se a ouvir e discutir com os outros. É exatamente isso que ele falou. No nosso processo escolar, quando nós éramos crianças, a educação era exatamente assim, tradicional. Era o professor que falava, lembra que nós falamos? O professor sabia e ensinava para aquele que não sabia. Então o aluno ficava lá só escutando e observando a aula. Vocês acham que as aulas da Escola de Aprendizes podem se manter dentro desse processo passivo? Não, lembra que nós falamos da nova postura? A nova postura é trazer o aluno para a aula, fazer com que ele se interesse. Então, nós estamos lutando pelo processo ativo, que é a troca de vivência, a experimentação individual e conjunta, tá? Então, sempre em grupos. Aprende-se não mais só com os ouvidos e com os olhos, com a cabeça, com o coração, com as mãos, com os sentidos todos. O aluno fala e doa de si mesmo, afirma-se criando. Então, no processo.
compreende melhor a si mesmo, descobre as suas aptidões e seus limites e aprende a trabalhar com os outros. Então não é mais discutir com os outros, é trabalhar e aprender com os outros, tá? Essas imagens são de uma dinâmica que nós fizemos lá na escola do Inconfidentes, onde o Júnior é dirigente, tá? Ficou clara a diferença entre processo passivo e ativo? Tudo bem? No processo ativo, quando o aluno ele faz, por exemplo, uma dinâmica ou uma atividade prática, ele sente na pele o aprendizado. Ele produz o aprendizado, ele constrói o conhecimento dentro dele. Então foi o que nós falamos, a mensagem vai ficar marcada. Eu me lembro até hoje, eu fiz escola de aprendizes no Edgar Armon, lá em Santo André. E eu me lembro até hoje um exercício de vida plena, em que foi feita uma dinâmica sobre preconceitos. E aquilo me marcou muito, aquela atividade em si e o que eu levei com as discussões dos companheiros. Eu não me lembro quem era o expositor, não me lembro quando foi, mas a mensagem está marcada em mim, para sempre, certo? Então o tempo passa, como não vai acontecer como acontece na informação. No dia seguinte, você já esqueceu tudo. Como acontece com muitos expositores ilustres, a gente vai assistir a palestra da pessoa e você sai maravilhado, né? Nossa, que palestra linda! No dia seguinte você não lembra nem mais o que a pessoa falou, porque não fez sentido para você, de verdade, tá? Agora, apesar da dinâmica ser uma coisa muito boa, que vai ajudar o aluno a participar da aula, o expositor ou o dirigente, que nós vamos chamar de aplicador, ele precisa tomar alguns cuidados. Em primeiro lugar, a dinâmica não é a aula. O expositor tem em média quantos minutos? 45, 50. Ele pode aplicar uma dinâmica de 35 minutos? E o conteúdo da aula? Porque há um conteúdo que precisa ser passado. Então, se o expositor ou o aplicador dá uma dinâmica que dura 30 minutos, o aluno vai sair prejudicado, tá? Então, precisa prestar muita atenção nisso. Será que é toda a dinâmica que eu posso trazer para uma escola de aprendizes? Por exemplo, quem trabalha em empresa aqui? Uma dinâmica que é aplicada numa empresa para o treinamento dos funcionários, eu posso trazer do jeitinho que ela está para dentro da escola? Por quê? O foco é diferente, né? Então eu preciso tomar muito cuidado. Uma dinâmica que eu aplico na empresa, eu não posso trazer para a escola. Eu preciso fazer adaptações. Será que uma dinâmica muito dinâmica eu posso trazer para a escola? Muito barulhenta, muito agitada? Não, eu tenho que respeitar o ambiente da escola. Eu estava conversando com a Lucy e perguntei para ela, há escolas aqui que acontecem ao mesmo tempo que a assistência espiritual? A escola dela acontece aos domingos. Ao mesmo tempo em que está a escola aqui, a assistência espiritual está ao lado. Eu posso trazer uma dinâmica onde os alunos tenham que estourar bexigas? Eu vou matar o povo do coração. Você já imaginou? O assistido está lá concentrado, né? Aquela musiquinha gostosa, aquela luzinha apagada, de repente, aquele barulho todo. Então, nós precisamos prestar atenção, tá? Dinâmica não é passatempo. Aí o dirigente fala assim, ai meu Deus, o expositor não vai. Vou passar uma dinâmica para eles lá só para ocupar o tempo da aula. Dinâmica tem que ter objetivo. Se você aplica uma atividade só por aplicar, vai frustrar o aluno. Ele vai ficar sem entender, mas por que eu participei? Né? Eu me doei tanto nessa atividade para chegar aonde? Em lugar nenhum? Tá? Fechamento para refletir. Aí o aplicador aplica a dinâmica e fala, então, tudo bem, terminou, boa noite, vamos encerrar. Peraí, terminou de fazer a dinâmica ou a atividade, precisa fazer um fechamento, sentar com os alunos. O que vocês aprenderam nessa dinâmica? Ligar a dinâmica com o objetivo da aula, com o tema da aula, senão fica um negócio muito perdido, tá? O que o aplicador tem que levar em conta além do tempo? Então, eu não posso aplicar uma dinâmica muito longa.
Eu preciso saber a quantidade de alunos. Aí você prepara uma dinâmica para 20, chega na escola tem 3. Ou tem 40. O que é que nós precisamos fazer? Fazer o quê? Se nós somos os expositores e não conhecemos a turma, nós temos que entrar em contato com o dirigente. Quantas pessoas você tem? E um detalhe importante, a sua turma é falante? É participativo? Porque não adianta nada eu levar uma dinâmica para uma turma e ninguém vai falar nada. Eu vou ficar lá olhando para a cara deles e eles para a minha. Então eu preciso saber o perfil da turma, a quantidade, para que eu possa adaptar. De repente eu levo uma dinâmica onde eles tenham que escrever apenas, né, ao invés de falar. Tudo isso vai colaborar para o sucesso na aplicação da dinâmica, certo? E a avaliação do que sentiram é importante. Depois que faz aquele fechamento, o que vocês sentiram durante a dinâmica? Uns vão falar, eu me senti tímido. Outros vão falar, que maravilhoso, eu adorei. Então é sempre importante porque é um retorno para nós. Na próxima vez que nós formos aplicar, levar em conta o que esses alunos falaram. Tudo bem? E tem uma coisa importante. Dinâmica de grupo, a gente aprende a aplicar aplicando. Então, em um dia você percebe que essa dinâmica não é adequada para determinada turma. No outro dia você vai estourar no horário, você fala, olha, eu não podia, então eu vou adaptar. Da próxima vez vou fazer diferente. Então, é uma coisa que não se aprende na teoria, se aprende fazendo. Tudo bem?